Fala galera, hoje nós nos encontramos aqui, mais uma videoaula para vocês. E hoje a aula vai ser inteiramente prática sobre o sistema urinário. Nessa maquete também serão representadas as diferenças entre o sistema urinário masculino e o feminino. Então, lápis e um caderno na mão. Tá aí mais uma videoaula. Roda a vinheta! Aqui para o estudo de gravação, o sistema urinário ele consiste aí em 2 rins, né, como vocês podem estar observando por aqui, 2 ureteres, uma bexiga urinária e uma uretra. Após aí os rins, né, filtrarem o plasma sanguíneo, eles devolvem a maior parte da água e dos soludos para a corrente sanguínea, né, via aí a veia renal. E aí, no caso, a água e os solutos restantes constituem a urina, que passa aí pelos ureteres e é armazenado na bexiga urinária, até ser eliminado do corpo pela uretra, ok? Então, no caso aqui, ó, um rim adulto normal, ele tem de 10 a 12 centímetros de comprimento. E 5 a 7 centímetros aí de largura, e aí 3 centímetros mais ou menos aí de espessura. Aproximadamente aí o tamanho de um sabonete comum. E tem massa de 135 a 150 gramas. A margem medial côncava, né, que é essa estrutura aqui, ó, vocês podem estar observando, certo? Está voltado aí para a coluna vertebral. Perto do centro da margem côncava, né, está um recorte aqui, que é essa estrutura aqui que é chamado de hilo, certo? Essa estrutura aqui é chamado de hilo renal, através aí do qual, né, o ureter emerge do rim aí juntamente com os vasos sanguíneos, vasos linfáticos e também nervos, ok? Então, aqui, ó, num corte frontal do rim, vai revelar aí, ó, 2 regiões distintas. Uma que é o córtex, certo? Então, essa daqui, ó. Então, é o córtex, que é uma região vermelho claro, que é superficial aí, né? E uma região interna, né? Que é essa estrutura aqui mais interna, no qual mais escura, castanho, avermelhado, e é chamado de medula renal, ok? Na medula renal, ela consiste aí em várias pirâmides, são estruturas aqui, ó, como essas aqui que estão salientes, certo? Em forma aí de cone. A base, que é essa extremidade aqui mais larga, está voltada para o córtex renal e o seu ápice aqui, ó, a estrutura que é o ápice, que é a extremidade mais estreita, é chamada de papila renal, está voltado aí para o hilo renal, ok? O córtex renal é a área de textura aí, ó, fina, que se estende da cápsula fibrosa, ok? As bases aí, ó, da pirâmide, certo? As partes aí do córtex, né, que fica entre as pirâmides, né, são essas estruturas aqui, ó, são chamadas de colunas renais. Então, junto ao córtex renal e as pirâmides da medula renal, constitui o parênquima, ou porção funcional do rim. No interior do parênquima, né, estão as unidades funcionais do rim. Aproximadamente 1 milhão de estruturas microscópicas são chamadas de néfrons, ok? Então, aí, depois que os néfrons, eles formam a urina, o que vai acontecer? O resultado aí, né, que seria a formação da urina, a urina ela passa para os cálices renais menores. Os cálices renais menores, eles se juntam formando cálices renais maiores. Do cálice renal maior, forma-se aí a pelve renal. Pelve vem de bacia, como tá no rim, né? No caso aqui é a pelve renal. Da pelve renal, a urina ela vai passar em direção ao ureter. Do ureter, então, ele vai em direção à bexiga, né? E aí, então, da bexiga, ele passa em direção
né? Então, aqui no caso, sai da pelve renal em direção ao ureter, e do ureter para a bexiga, né? Urinária. E da urinária em direção à uretra, ok? Visto que os rins aí, né, removem as escórias metabólicas do sangue e regulam o volume e a composição iônica do sangue, não é surpreendente que eles sejam abundantemente irrigados por vasos sanguíneos, né? Vou mostrar aqui da artéria renal às artérias segmentares. Então aí, embora os rins constituam menos de 0,5% da massa total do corpo, recebem de 20 a 25% do débito cardíaco de repouso por meio das artérias renais, direita e esquerda. Então aqui a artéria renal direita, artéria renal esquerda. E aí, no caso, né, em adultos, o fluxo sanguíneo renal, que é o fluxo através de ambos os rins, é de aproximadamente 1.200 ml por minuto. No rim, a artéria renal ela vai se dividir em várias artérias segmentares, né? E aí, então, que irrigam diferentes segmentos dos rins. Cada artéria segmentar vai emitir vários ramos que penetram no parênquima e passam ao longo das colunas renais, entre os lobos renais, como as artérias interlobares. Seriam essas daqui, ó. Artérias interlobares, ok? Seriam essas. E no caso aí, né, o sangue, ele sai do rim pela veia renal, certo? Que emerge aí pelo hilo renal, né, que é essa estrutura aqui, e transporta o sangue venoso em direção à veia cava inferior, certo? No caso aqui do ureter, né, no caso dos ureteres, né, cada um dos dois ureteres transporta a urina da pelve renal de um rim para a bexiga urinária. Contrações peristálticas da parede musculares ureteres empurram a urina para a bexiga urinária, mas a pressão hidrostática e a gravidade também contribuem. Ondas peristálticas que vão da pelve renal à bexiga urinária variam em frequência, de 1, né, a 5 por minuto, dependendo da velocidade em que a urina está sendo formada. Os ureteres aí, eles têm em torno aí de mais ou menos 25 a 30 centímetros de comprimento. São tubos estreitos de paredes espessas que variam entre 1 a 10 milímetros de diâmetro ao longo do seu trajeto, né, entre a pelve e a bexiga urinária. Como os rins, os ureteres são retroperitoneais. Na base da bexiga urinária, né, vocês podem estar observando aqui, ó, os ureteres se curvam medialmente e atravessa obliquamente a parede da face posterior aí, ó, da bexiga. Embora não haja uma válvula anatômica na abertura de cada ureter, na bexiga urinária uma válvula fisiológica é bastante efetiva. À medida que a bexiga ela se enche, né, com urina, aí a pressão no seu interior comprime as aberturas oblíquas para os ureteres e impede o refluxo da urina. Quando essa válvula aí fisiológica, né, não está funcionando corretamente, é possível aí que micro-organismos passem da bexiga urinária para os ureteres, infectando um ou ambos, né, no caso aí os rins, ok? Então aqui, ó, nesse caso, no assoalho da bexiga aí encontra-se uma pequena área triangular, né, essa área aqui, ela é chamada de trígono da bexiga. Os dois cantos, né, posteriores do trígono da bexiga contêm os dois ósseos, né, ureteres, e a abertura para a uretra, que é o ósseo aí, né, o ósseo interno, aqui, né, o ósseo interno da uretra, ok? Então agora aqui um pouquinho da diferença entre a uretra masculina e a uretra feminina. Então olha só, no caso a uretra
né, masculina aqui, ó, vocês podem estar observando, ela é 5 vezes maior no sexo masculino do que no sexo feminino. No sexo feminino ela tem em torno aí, ó, de 5 centímetros mais ou menos. No masculino, chega mais ou menos aí a 20 centímetros, ok? A uretra masculina ela é dividida em 3 segmentos no homem, como no caso aqui, ó. A uretra prostática, né, ou parte prostática da uretra, a uretra aí membranosa, a parte membranácea, né, da uretra, e também a parte esponjosa da uretra. Mas a uretra aí, ó, no caso da mulher, é um pequeno tubo, né? Então, aqui é um tubo curto nas mulheres. A uretra masculina, ela é um órgão comum para o sistema urinário e genital. Já no caso das mulheres, é totalmente separado, servindo apenas para o sistema aí urinário, ok? Então aqui seria a uretra, né? Representa a uretra masculina e a uretra feminina, ok? Se vocês gostaram da videoaula de hoje, não esqueçam, dê um like em nossos vídeos e também se inscreva no nosso canal. Aproveito para falar, ativem o sininho para acompanhar as próximas videoaulas. Até lá!